Vamos lá, gente, falar sobre ciências, dando continuidade ao conteúdo de ontem, da página 53, reprodução dos animais. Ontem eu passei um vídeo para vocês, não foi? Mas hoje eu vou querer falar um pouquinho sobre, tá bom? Os seres humanos, eles têm essa capacidade, né? Ou seja, de quê? De se reproduzir, né? Tanto é que a cantiga da gente é essa: seres vivos, o que é que fazem com eles? Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e depois morrem. Mas quando eles morrem, eles têm que deixar o quê? Seus descendentes, quem vem depois deles, certo? E isso acontece através de uma coisa chamada reprodução. E essa reprodução, ela pode ser sexuada e assexuada. Ontem nós vimos a reprodução sexuada. E o que é a reprodução sexuada? É aquela em que acontece, né, com o ser masculino e o ser feminino, tá? Preciso de um animal macho, de um animal fêmea, né? No nosso caso, eu preciso do homem masculino e da mulher feminino. E no caso dos animais, eu tenho que ter um gato, uma gata, né? Um leão, uma leoa, um cão, uma cadela, tá? Então, eu preciso desses dois para ter a nossa reprodução sexuada, tá? E aí, como é feito isso? É curioso, é muito interessante, tá bom? A reprodução sexuada, ela acontece quando nós juntamos a célula reprodutora masculina, chamada de espermatozoide, e a célula reprodutora feminina, que nós chamamos de óvulo, tá? Quando eles se juntam, eles dão origem a um embrião. Esse embrião passa a se desenvolver e nós temos a formação de um novo ser com as características tanto do pai quanto da mãe, ou se não, com as características dos dois. Tá? Então, essas células, elas se juntam, ocorre o que nós chamamos de fecundação. E como é que se dá essa fecundação, tia? Ou seja, através da cópula ou do acasalamento. E o que seria a cópula, né? Nós usamos essa palavra cópula e acasalamento para a relação sexual dos dois seres, do homem, da mulher, do gato e da gata, tá? Mas para o homem, o homem e mulher, nós chamamos cópula. E para os animais, a gente chama de acasalamento, tá? Então, essa é a maneira que se dá a relação, ou seja, a reprodução sexuada, ok? E aí, essa relação, essa reprodução sexuada, ela pode acontecer interna ou externamente, tá? Reprodução sexuada interna, quando o ser se desenvolve dentro da mãe. No nosso caso, nós nos desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe, não é isso? Então, é uma reprodução sexuada interna. E temos a relação sexuada externa quando existe o acasalamento dos animais, né? E esses animais, ao invés do embrião desenvolver dentro da mãe, ele desenvolve fora, porque acontece o quê? Esses bichinhos, eles colocam ovos, certo? E essa relação sexuada, ela é interna em mamíferos, répteis, aves e insetos, tá? Então, a externa, né? Ou seja, quando se dá fora, na fecundação externa, fora do corpo da mãe, geralmente ocorre em animais que se produzem no meio aquático, como os peixes, os sapos, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de reprodução sexuada: interna, dentro da mamãe, e externa, fora da mamãe. Bom, vocês vão fazer a leitura do livro e vocês vão observar, certo? E na relação assexuada, a reprodução assexuada é diferente. Ela não ocorre na junção de células reprodutivas nem masculina
e nem feminina. Como é que ocorre essa reprodução, então? Ocorre da seguinte maneira: no livro de vocês têm o exemplo da estrela do mar, né? Veja aí o esquema. Como é que a estrela do mar se reproduz, né? Como é que ela dá origem a uma nova estrela do mar? Elas dão origem a um novo ser, com as mesmas características, a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Esses pedaços que ficaram, eles se juntam e aí formam uma nova estrela do mar. Interessante, né, pessoal? Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é chamada de partenogênese. Então, veja que a reprodução assexuada não precisa de um macho e de uma fêmea, certo? A estrela do mar, como é que ela se reproduz? Ela se parte, né? E essa parte que sobrou, ela vai se desenvolvendo e aí dá origem a uma nova estrela do mar. E com as abelhas e as formigas é o contrário, elas não precisam de um macho também para poder colocar seus ovos. E essa reprodução assexuada nesses bichos, nas formigas e nas abelhas, nós chamamos de partenogênese. Certo, gente? É um assunto muito interessante, porque é novidade para vocês falar de reprodução dos animais, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, ok? Mas leiam com atenção, é uma leitura que se faz necessária para vocês entenderem um pouco mais do que é a reprodução dos animais, ok? Então, hoje ficaremos por aqui. As nossas videoaulas terminaram nessa quarta-feira. Deixo beijos para vocês e uma excelente quarta-feira, tá bom? E até amanhã.